Olá pessoal, vamos agora apresentar a segunda parte da nossa aula sobre hipóteses e descobertas que antecedem a teoria da tectônica de placas. E hoje vamos falar sobre a expansão do assoalho oceânico, que foi um forte fundamento para a aceitação da teoria da tectônica de placas, ok? Bem, já na década de 1960, os dados de Ecosonda revelaram que existe no fundo dos oceanos uma cadeia de montanhas com 84 mil quilômetros de extensão e 1.500 quilômetros de largura, em média, com um vale central de até 3 quilômetros de profundidade, né? Essa é a cadeia que a gente chama de cadeia mesoceânica. Então, somando todas as partes dessa cadeia mesoceânica, ela possui cerca de 84 mil quilômetros de extensão. E como é que são obtidos esses dados de Ecosonda? Um navio oceanográfico ele emite um pulso de som, esse som bate no fundo oceânico e retorna. Sabendo-se a velocidade do som na água, dá para se calcular a profundidade, né, por onde o navio está passando naquele momento. Então são feitos vários trajetos de forma que ao final você pode juntar esses vários trajetos e fazer um mapeamento do fundo oceânico a partir desses dados de Ecosonda. Bem, em 1960, Henry Hess ele propõe a expansão e renovação da crosta oceânica através das correntes de convecção do manto, né? E essa crosta oceânica ela seria gerada por injeção de magma no Vale de Rift, né? Que é esse vale central aqui, que está no meio das cadeias mesoceânicas, ok? Então, Hess propõe isso e, posteriormente, com a teoria da tectônica de placas, ficou, né, comprovado de que isso realmente acontece. Então, aqui no meio dos vales de rift dessas cadeias mesoceânicas está havendo uma expansão e renovação da crosta oceânica. Mas, obviamente, era necessário, né, com a afirmação de Hess, que outros dados pudessem ser estudados para que isso se tornasse realidade científica, ok? Bem, já os estudos sísmicos que vieram logo após, eles revelaram um assoalho oceânico jovem, de composição basáltica, né, e menos espesso que a crosta continental, né? Nós sabemos que a crosta oceânica ela varia de 5 a 30 km mais ou menos de espessura, enquanto que a crosta continental ela pode atingir até 70 km de espessura, né? Então, os dados sísmicos também revelaram que o assoalho oceânico ele não é dobrado e não está sujeito a grandes forças compressivas. Então, esses dados sísmicos eles são obtidos também por navios oceanográficos, né, que é uma representação simples. Então, pequenas explosões vão ocasionar gerais ondas sísmicas, e aqui são os aparelhos resistadores, né, e por onde ele vai passando, ele vai fazendo um mapeamento não só da superfície do assoalho oceânico, mas como em profundidade, já que as ondas sísmicas têm essa capacidade de penetrar nas rochas, tá certo? Depois que você tem o perfil sísmico, você faz uma interpretação e a partir dessa interpretação dá para saber exatamente quais são as camadas que existem ali, né? Aqui, por exemplo, a interpretação com falhas, né? Essas partes aqui cinza claro são os domos de sal. Então aqui já tem até algumas acumulações de óleo, ó, e aqui é o sal o óleo, chamado do pré-sal, né? Aquele que foi formado antes da deposição do sal, ok? Outros dados vêm do paleomagnetismo, né? Então aqui nós temos um exemplo de deposição de sedimentos com elementos magnéticos, um mineral magnético como a magnetita, né, por exemplo. Ela, ao se depositar, vai se polarizar de acordo com o campo magnético da Terra, ok? Nós sabemos hoje que a Terra é um grande ímã, né? Na verdade, isso já é uma ideia bem antiga. E, atualmente, as linhas de força do campo magnético da Terra elas saem do Polo Sul e penetram no Polo Norte magnético, ok? E qual seria a origem desse campo magnético? Bem, primeiro de tudo, nós temos um núcleo externo que é líquido e rico em ferro, que é um elemento altamente magnético. Além disso, é aquecido, certo? E isso facilita com que haja, a partir das correntes de convecções geradas nesse núcleo externo, né,
uma corrente elétrica que vai gerar um campo magnético para o nosso planeta. Bem, essas correntes de convecções elas podem ainda ser afetadas pela própria rotação da Terra, já que o núcleo é líquido, e consequentemente pelo efeito Coriolis, né? Que vai fazer com que os fluidos eles não se desloquem em linha reta nem na superfície e nem no interior do nosso planeta. Então, além disso, nós temos um núcleo interno sólido e muito aquecido que é radioativo, e essa radiação também ela é exotérmica. O próprio núcleo externo também vai ser radioativo. E essa emanação de calor a partir dos isótopos instáveis, né, eles podem fazer com que essas correntes de convecções turbulentas sejam geradas e aceleradas. Isso vai originar o campo magnético da Terra, tá certo? Bem, o start para isso muito provavelmente está associado à interação desse fraco campo magnético da Terra com um campo magnético ainda mais fraco do Sistema Solar. E como eu falei no slide anterior, nós temos aqui as linhas de força do campo magnético da Terra, que atualmente elas saem do Polo Sul e elas penetram no Polo Norte, ok? Bem, um dado importante em relação ao magnetismo da Terra é essa reversão do polo magnético do nosso planeta. Então, atualmente, como eu falei antes, as linhas de força do campo magnético elas estão saindo do Polo Sul e penetrando no Polo Norte. E de tempos em tempos, na verdade, ela muda, né? Ela reverte. Então, passa a sair do Polo Norte e penetrar no Polo Sul, certo? Nós sabemos que, em superfície, a Terra funciona muito próxima de um dipolo ideal, que seria isso aqui, né? Onde a gente tem as entradas da linha de força magnética aqui, né? No Polo Norte, e as saídas no Polo Sul. Então, onde tem essas faixas azuis, nós temos entradas das linhas de força do campo magnético. Onde temos essas linhas em amarelo e laranja, elas estão saindo, ok? Quando a gente vai fazer o estudo da interface entre o núcleo e o manto, certo? Percebemos que há uma confusão maior. Então não é esse dipolo tão idealizado nessa região, principalmente porque existem as correntes de convecções turbulentas do núcleo, né, que vão ocasionar essa mistura, e também começam a aparecer as chamadas manchas de reversão, né? Então aqui, ó, em amarelo, no hemisfério norte, era para estar tudo azul, se fosse um dipolo ideal, né? No hemisfério sul era para estar tudo amarelo e laranja. E a gente vê algumas manchas de reversões aqui, ok? Isso acontece exatamente por conta dessa corrente de convecção turbulenta do manto, né? Então, em alguns pontos, aqui nós temos o núcleo externo líquido, aqui o manto. Então, nessa divisão do núcleo ao manto, vão existir algumas áreas de fluxo invertido, ok? De forma que, quando a gente está nos períodos entre as reversões, né, nós temos um dipolo mais ou menos idealizado. Então, a entrada das linhas de força magnética, saída das linhas de força magnética. Durante as reversões, essas reversões elas podem durar de 1000 a aproximadamente 9000 anos, né? Ou seja, isso é o período de reversão, né? Os intervalos em que elas ficam na polaridade normal ou reversa varia de dezenas de milhares até milhões de anos. Mas durante o processo de reversão, né, pode atingir até 9000 anos que esse processo ocorra. E durante esse processo, né, há uma confusão muito grande em relação às linhas de força do campo magnético da Terra e, consequentemente, o campo magnético da Terra como um todo, ele acaba enfraquecendo, ele fica mais fraco, ok? E aqui nós temos, olha, dois períodos em 1980 e em 2000, onde nós temos aqui, ó, em 1980 já pequenas manchas de reversões aqui no hemisfério norte e no hemisfério sul, e quando se estuda em 2000, essas manchas de reversões elas já aumentaram ou cresceram em número, tá certo? Então acredita-se que nós estamos passando por um período de reversão magnética.
o que vai implicar no enfraquecimento do campo magnético da Terra, né? E talvez até num ataque maior das tempestades magnéticas do Sol, chamados ventos solares, atingindo a Terra e podendo ocasionar alguns danos aí, inclusive, né, para distribuição da eletricidade no nosso planeta, ok? Bem, um importante registro dessas reversões vai acontecer no assoalho oceânico. Então a gente tem aqui um período de polaridade normal, agora um reversa, depois o normal, depois o reversa e depois o normal. Isso fica registrado à medida, né, que o assoalho oceânico vai se expandindo. E essa é uma das evidências da expansão do assoalho oceânico, tá certo? De que vai haver um padrão simétrico, né, da cadeia mesoceânica, aqui tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, vai haver um padrão simétrico da distribuição dessas bandas magnéticas, indicando que o assoalho oceânico ele está sendo renovado aqui na zona de rift da cadeia mesoceânica. Bem, então observe como essas reversões elas são registradas no assoalho oceânico a partir desse vídeo que eu adaptei, ok? Na década de 1960, os cientistas fizeram um mapeamento magnético do assoalho oceânico. Esse mapeamento registrou que ao longo do tempo geológico, na ordem de dezenas de milhares a alguns milhões de anos, o campo magnético da Terra se reverte. Essa reversão fica registrada nas rochas ricas em minerais que contenham elementos magnéticos, como por exemplo a magnetita, que contém o ferro. Além desse registro magnético, a partir da cadeia mesoceânica, ficou registrado que há um bandamento simétrico em ambos os lados, indicando que o assoalho oceânico está se expandindo a partir do Vale de Rift, na zona central desta cadeia mesoceânica. Esses registros também mostram, a partir de datações absolutas, que as rochas mais próximas às cadeias mesoceânicas possuem idades mais jovens, e a partir do momento que vai se afastando do Vale de Rift e se aproximando das regiões continentais, essas rochas vão possuindo idade cada vez mais antigas, ratificando a expansão do assoalho oceânico. Então, como eu falei anteriormente, isso foi importantíssimo, né? O registro dessa reversão das bandas magnéticas no assoalho oceânico foi importantíssimo, inclusive para criar depois a teoria da tectônica de placas, como a gente já viu aqui, né? As placas tectônicas sendo colocadas aqui nessa imagem, ok? Tema que vai ser da nossa próxima aula, tá? Então, só para ratificar essa ideia, né? Então, olha só, nós temos aqui, né, tempo, e aqui nós temos uma região de limite de placas divergentes, no caso, uma região da cadeia mesoceânica, onde nós temos células de convecção que vão ascender, subir, certo? E a partir daí vai provocar a separação desses dois blocos continentais, ok? Nós vamos detalhar mais isso na próxima aula. E à medida que ele vai se separando, vai havendo períodos de polaridade normal e período de polaridade reversa. Então, normal, reversa, normal. E isso vai ficando registrado no assoalho oceânico, certo? Bem, além de ficar registrado no assoalho oceânico, né, em bandas magnéticas que vão se afastando em termos de idade das cadeias mesoceânicas para as regiões continentais, esse alinhamento magnético também pode acontecer nos continentes, né, a partir de derrames de lavas basálticas, por exemplo, que são lavas ricas em minerais ferromagnesianos. Então nós temos aqui um derrame de lava, onde registrou um período de polaridade normal, aqui um reverso, aqui normal, normal, outro reverso. Então, ao invés de ficar na horizontal, em bandas, né, aqui na região continental, por conta dos derrames de lava, eles ocorrerem uns sobre os outros, isso vai ficar registrado, essas reversões ficam registradas na vertical, ok? E depois dá para comparar os dois. E aí você tem aqui
as bandas magnéticas registradas no assoalho oceânico e as bandas magnéticas registradas nos continentes. E dá para se fazer uma perfeita junção entre ambas, né? Ou seja, aqui, por exemplo, a época Brunis, que é a atual, vermelha, depois vem uma fase reversa, depois uma fase laranja aqui de polaridade normal, uma fase reversa chamada época Matuyama, aqui, e assim sucessivamente, ok? Bem, para finalizar a aula de hoje, aqui nós temos esse mapa, que foi o mapa que eu comecei a aula, né? Mostrando as diversas idades da crosta oceânica, mais jovem aqui próximo às cadeias mesoceânicas, né? E à medida que vai se afastando das cadeias mesoceânicas, ela vai ficando cada vez mais antiga, né? Ratificando a ideia da expansão do assoalho oceânico. Isso associado com as reversões magnéticas registradas que foram mostradas na aula de hoje, mostra que não há dúvidas de que o assoalho oceânico está se expandindo. E aqui a nossa bibliografia consultada, mais uma vez, ok? E lembrando a vocês para acessar, curtir e compartilhar a página de Geologia Básica, facebook.com/Uchoamaster, e também se inscrever no canal do YouTube, onde essas aulas estão sendo veiculadas. Na próxima aula nós vamos falar sobre a tectônica de placas, tipos de limites de placas e os principais processos associados a esses limites, ok? Obrigado mais uma vez pela atenção e até lá!